Olá. Sabe como é que uma ideia pode se transformar na arma mais perigosa do mundo? É o que a gente vai ver aqui, traçando a jornada de um antigo preconceito religioso que, com o passar dos séculos, foi se transformando numa ideologia de extermínio industrial, o Holocausto. A grande pergunta é: como uma coisa dessas foi possível? Vamos mergulhar nisso. O século XIX foi uma era de muito otimismo, de ciência, de fé no progresso. Acreditava-se que preconceitos antigos iam simplesmente desaparecer com a razão. Então, como é que essa mesma era de luz deu origem a uma das maiores trevas da história? Uma barbárie metódica, industrial. Esse é o paradoxo que a gente vai explorar. Para a gente entender essa jornada, vamos seguir esse roteiro. A gente começa com o tal paradoxo do progresso, depois olha para as raízes do antigo ódio religioso, a mutação para o antissemitismo moderno, a ideologia de extermínio nazista, como ela foi implementada na máquina do genocídio e, por fim, o alerta que essa história toda nos deixa. Então, tudo começa com uma promessa. A promessa do Iluminismo e da Revolução Francesa era de que a tolerância e a razão iriam finalmente triunfar sobre o preconceito. Mas essa promessa não se cumpriu. A lógica na época parecia impecável. O ódio aos judeus era visto como um fantasma da Idade Média, sabe? Uma acusação religiosa de que eles teriam sido responsáveis pela morte de Cristo. Com a ciência substituindo a fé e o Estado se tornando laico, esse preconceito deveria ter desaparecido, certo? Mas o vácuo deixado pela religião não ficou vazio. Ele foi preenchido por algo novo e, nossa, infinitamente mais perigoso. E para a gente entender essa nova ameaça, primeiro a gente precisa dissecar o ódio antigo. Antes do antissemitismo, existia o antijudaísmo, que operava sob uma lógica completamente diferente. Uma lógica puramente religiosa. Na Europa medieval, os judeus eram marginalizados com base na sua fé. Eles não podiam ter terras, não podiam exercer cargos públicos e eram forçados a viver em bairros separados, os guetos. Eram obrigados a usar símbolos como uma rodela amarela para serem facilmente identificados. A acusação central era teológica. Eles rejeitaram e traíram Cristo. E aqui, olha, aqui está a distinção que é fundamental, o ponto de virada de toda essa história. No antijudaísmo, o problema era a fé. O que significa? Que por mais terrível que fosse, havia uma saída, a conversão. Um judeu que se convertesse ao cristianismo deixava de ser um alvo. Mas, com o antissemitismo moderno, a lógica muda radicalmente. O problema deixa de ser a crença e passa a ser o sangue, a raça. E do próprio sangue, bom, aí não tem escapatória. Então, o ponto crucial é como aconteceu essa mutação. O século XIX foi o laboratório onde esse ódio antigo foi transformado em uma nova arma ideológica. Essa mutação foi alimentada por um coquetel bem tóxico, com 3 novas ideias. Primeiro, o nacionalismo agressivo, que pintava o judeu como um eterno estrangeiro. Segundo, o racismo pseudocientífico, que distorceu as ideias de Darwin para criar hierarquias raciais. E o ingrediente final, que deu a tudo uma cara de ciência: a eugenia. A eugenia deu uma aparência de legitimidade científica para a perseguição. A ideia era purificar a nação, eliminando os indesejáveis, os geneticamente fracos. Isso forneceu uma justificativa que parecia racional, moderna, para o ódio. Essa mudança de linguagem é chocante. Presta atenção na citação. Os judeus não são mais infiéis ou traidores. Agora são micróbios, uma raça má que semeia corrupção. A metáfora saiu da igreja e foi para o laboratório. Da heresia para a doença. E o que se faz com uma doença que ameaça o corpo da nação? A gente erradica. O caso Dreyfus, na França, foi a prova viva de que esse novo antissemitismo já estava com força total. Um oficial judeu foi escolhido como o traidor ideal para personificar a deslealdade à nação. O caso dividiu a França e mostrou que nem mesmo o berço do iluminismo estava imune a esse novo veneno. Todas essas ideias já estavam circulando pela Europa. Faltava alguém para juntar tudo isso numa ideologia de Estado. O Partido Nazista não inventou o antissemitismo, mas o aperfeiçoou, sintetizando todas essas vertentes em uma política com um objetivo final e terrível: o extermínio. A fórmula nazista foi devastadoramente eficaz. Eles pegaram o racismo biológico que já existia e misturaram com o profundo sentimento de humilhação da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Adicionaram a isso uma fobia intensa ao comunismo, que era muito associado aos judeus na propaganda da época, e criaram o bode expiatório perfeito para todos os males do país. A partir do momento que se define um povo como uma ameaça biológica, um vírus para a nação, o objetivo final se torna inevitável dentro dessa lógica perversa. Um vírus não pode ser convertido ou reeducado.
Ele deve ser eliminado. A segregação foi só o primeiro passo no caminho para o extermínio. E agora, a gente passa da teoria para a terrível prática. O Holocausto não foi um ato de fúria descontrolada, não. Foi uma operação burocrática, metódica e industrial. A estrutura era quase corporativa. Tinha o executor, Heinrich Himmler, chefe da SS, tinha o arquiteto, Reinhard Heydrich, que desenhou a solução final, e tinha o gerente de logística, Adolf Eichmann, que garantia que os trens chegassem no horário. Foi o assassinato em massa transformado em um projeto, com metas e cronogramas. Este cronograma mostra a escalada calculada. Começou com a exclusão legal, em 1935, com as leis de Nuremberg. Depois passou para o confinamento físico, nos guetos a partir de 1939. E, finalmente, em 1942, na Conferência de Wannsee, o extermínio em massa foi formalizado como política oficial, utilizando métodos industriais como as câmaras de gás. E o resultado? 6 milhões. É um número que simplesmente paralisa a gente. É difícil até de conceber. Mas não é só um número, né? Cada uma dessas unidades foi uma vida, uma história, uma família inteira, tudo aniquilado pela conclusão lógica de uma ideia. E a gente conclui com a lição mais importante. Compreender essa história não é só olhar para o passado, não. É entender um alerta que permanece terrivelmente relevante. Esse é o ponto central. Não foi um desvio inexplicável da civilização. Foi o resultado de um processo, de uma jornada ideológica que começou com palavras e ideias, redefinindo os seres humanos como algo inferior, como uma ameaça que precisava ser eliminada. Nas palavras de Voltaire Schilling, que é a fonte desta análise, o Holocausto é uma mancha indelével na crônica da humanidade. É um lembrete eterno do que acontece quando o ódio vira política de Estado e a burocracia se torna a ferramenta do assassinato. Isso nos deixa com uma questão final. A jornada para o genocídio começou com a linguagem, transformando pessoas em abstrações, a raça, o micróbio, o inimigo. O desafio hoje é reconhecer essa mesma linguagem de desumanização ao nosso redor e encontrar a coragem de desarmar essas ideias antes que elas nos levem mais uma vez a conclusões trágicas.